O patriotismo é algo doentio? O sentimento pela pátria é algo ultrapassado, de séculos distantes, algo que não se deve mais praticar nos dias atuais, algo fora de moda, que atrapalha? Sim, atrapalha esse sistema econômico internacional que não respeita fronteiras, que não respeita países, nações, né? E cidadãos. Na perspectiva econômica dos dias atuais, dessa economia internacional integrada que beneficia apenas pequenos grupos, o patriotismo é mal visto. Mas o patriotismo precisa existir num país para que ele possa se desenvolver. O patriotismo é praticamente como um antídoto contra vírus invasores, contra doenças, enfermidades, bactérias. Da mesma forma como o nosso corpo tem anticorpos, tem um sistema imunológico, assim é o patriotismo de uma nação. Esse sentimento ele é benéfico, faz com que as pessoas zelem pelo seu território, pela sua cultura, pela sua tradição, pelos seus hábitos, pelas conquistas do passado, principalmente referentes às questões morais, comportamentais, existenciais e espirituais. Povos que não têm patriotismo sucumbem ao internacionalismo econômico. Povos que não têm patriotismo diluem-se, desaparecem ao longo da linha do tempo. Quantos grandes impérios, quantos povos não desapareceram? Não sobrou nada deles, porque por fim o sentimento de unidade, o instinto de preservação do grupo, tudo isso acabou sucumbindo. E quando o patriotismo sucumbe, a nação trinca, racha, desmorona, vira pó e desaparece na linha do tempo. Então o patriotismo não é algo doentio, é algo saudável. Claro, não pode se tornar algo doentio no sentido de uma paixão louca, de fanatismo, algo exacerbado, né? Nesse sentido, é preciso tomar cuidado para que não surjam exageros, porque em tudo a melhor medida é o equilíbrio, a dosagem correta, o caminho do meio, aquilo que precisa ser feito para que as coisas possam funcionar. E com o patriotismo também é assim. Muitas vezes o fanatismo político acaba estragando o próprio patriotismo. Assim como ideologias internacionalistas, ideologias desintegradoras, como o socialismo, como o comunismo, por um lado, e por outro, o fanatismo político de outras tendências contrárias, mas isso também acaba contribuindo para a desintegração do patriotismo, ou seja, a partir de um patriotismo fanático surgem possibilidades de críticas ao patriotismo, enxergando-o como algo totalitário, exagerado, que precisa ser combatido. Então, em todos os lados, em todas as esferas da vida, temos esses extremos. Temos esses extremos que se combatem, que buscam se aniquilar. Mas o melhor caminho é sempre o equilíbrio. Um patriotismo sadio,
daquele que coloca os interesses do seu país acima de tudo. Não apenas a economia, mas a cultura, a história, a tradição. Onde isso é preservado, a economia também se torna forte. O problema é quando se quer uma economia forte sem a preservação deste lastro patriótico. Nenhuma economia se fortalece através disso. Pensemos um pouco na China. Tanto falam da China comunista, da China socialista, mas o que fez a China ser o que ela é? O que fez a China ser? Ela tem, querendo ou não, um lastro cultural. Os chineses colocam o seu país em primeiro lugar. Eles são nacionalistas, querendo ou não, o povo, a base do povo, é nacionalista. Na China, a política ela é comunista, o sistema político. A economia é capitalista, por mais que muitos digam que não, ela é. E boa parte dos hábitos culturais, a preservação que os chineses têm, ainda são reminiscências do Império Chinês, dos antigos impérios chineses. Então, a China atual, no meu ponto de vista, posso estar completamente errado, desculpem a minha ignorância, qualquer coisa, mas eu vejo esta potência chinesa dos dias atuais como a soma de três elementos. O comunismo na questão política, o capitalismo na questão econômica e reminiscências imperiais da velha China em algumas questões de preservação, de sociedade. Então a China ela é a mistura dessas três coisas, dos velhos impérios, do capitalismo que lá se estabeleceu nas últimas décadas e o comunismo na política. Não estou aqui enaltecendo a China comunista, longe de mim, que é cada vez menos comunista. Na questão política sim, mas na economia, e boa parte dessa rigidez do modelo político da China é também tanto reminiscências dos antigos impérios. Os chineses querem democracia? Não sei. Talvez seja um povo habituado a domínios imperiais antigos. Não sei. Estou tentando sair um pouco desta dicotomia direita e esquerda, socialismo, capitalismo. Essa dicotomia emburrece as reflexões. Você não pode pensar um pouco diferente, que você é um herege, tanto por parte da esquerda como por parte da direita. Você não pode pensar um pouco diferente, que você é atacado. Mas voltando à questão do patriotismo, aí é algo fundamental. O patriotismo, aqui na matéria grosseira mais densa, ele é um anticorpos, ele é um antivírus. Ele é uma defesa, é uma autodefesa do povo. E o povo precisa ser patriótico. Ele não deve adotar ideologias internacionalistas desta economia globalizada e nem cair no patriotismo fanático. Precisa existir um equilíbrio, uma serenidade, uma lucidez. Países que alcançam isso se desenvolvem. Basta olhar um pouco para o passado. O Império Inglês ali do século XIX, os ingleses tinham um patriotismo naquela época. No final do século XIX, começo do século XX, quando a Alemanha despontou, existia ali um espírito nacional. Depois os Estados Unidos, a mesma coisa. A China, a mesma coisa. A Rússia também. A Rússia é um país nacionalista. Saiamos um pouco desta visão de que a Rússia ainda é a União Soviética e blá blá blá.
essa visão sufocante que não permite pensar. Pensemos um pouco na Rússia hoje. Um país que coloca em primeiro lugar seus interesses. Não estou enaltecendo ela. Estou apenas olhando para fatos. Não é pecado algum olhar para fatos e refletir um pouco. Mas para o pessoal da esquerda, como da direita, isso é pecado. Essas pessoas permanecem rígidas e presas às suas ideologias sem refletir. Temem trair os ideais da ideologia se pensam. Olha a loucura que tudo isso virou. E em meio a essa loucura, temos por um lado um sentimento internacionalista que não valoriza hábitos, cultura, pátria, patriotismo, nação. E do outro lado, um pseudo-patriotismo, que na verdade é uma bitolação direitista, algo que também não leva lá muito longe, no fim das contas, se é que leva a algum lugar. Então o patriotismo, ele é uma defesa nacional. O país que não coloca o seu povo em primeiro lugar, o país que exporta os melhores produtos para fora, como aqui no Brasil, as melhores carnes são mandadas para fora, os melhores minérios são mandados para fora, o melhor petróleo é mandado para fora, o melhor café é mandado para fora, a melhor soja, o melhor milho e por aí vai. Não estou dizendo que não devemos praticar o comércio internacional. Devemos sim, precisamos buscar uma balança comercial favorável. Mas o problema é quando se exporta as melhores coisas e o povo, por fim, paga pelos piores produtos o mesmo preço que os produtos de exportação, praticamente, que é o caso do Brasil. Se o nosso país fosse um pouco mais fechado economicamente, nós desenvolveríamos um mercado interior bem mais forte. E este mercado interior bem mais forte traria resultados. O desenvolvimento do país de forma sólida e não de forma predatória, através da exportação de tudo, da venda de tudo. Querem até vender a Eletrobras, privatizar a Eletrobras. Não que eu seja contra, mas não adianta vender para um grupo internacional. Imaginem que loucura colocar o sistema de energia elétrica nas mãos de outros países lá fora. Nenhum país desenvolvido o faz. Imaginem numa guerra o sistema elétrico nas mãos de um país externo, quem sabe de um inimigo. Olhem a loucura disso. Então é preciso tomar cuidado quando se pratica uma privatização. Nas mãos de quem este bem vai cair? Notadamente um sistema elétrico, de energia elétrica, que é algo fundamental para a produção, para a qualidade de vida dos cidadãos. Então o patriotismo ele precisa existir numa medida saudável, sem exageros e sem carência, sem ausência de patriotismo. Porque qualquer desses extremos acaba virando uma tragédia e por isso que o nosso país experimenta tantas tragédias. Vivemos de tragédia em tragédia. Para muitos brasileiros, parece difícil desenvolver um sentimento por esse país. Olham para os outros países, querem ir para os outros países, mas não conseguem ver nada de graça. Aqui eu também critico o meu país. Eu também critico, mas temos muitas coisas boas. Precisamos apenas um sentimento melhor frente ao que temos. Uma visão melhor. Uma visão que una as pessoas. Está difícil nesse país criar um ideal de nação, uma unidade nacional. Existem tantos interesses mesquinhos envolvidos que por fim a unidade se fragmenta.
a unidade se fragmenta. Então o patriotismo ele poderia ser comparado, a grosso modo, como um sentimento espiritual, no fim das contas, que une os iguais de uma nação, de um povo. Se olharmos nos diferentes países, existe uma certa unidade de hábitos. Não falo aqui de tradição, porque as tradições estão morrendo cada vez mais, mas falo hábitos parecidos entre os cidadãos. Isso é efeito da lei da igual espécie. O que faz as pessoas encarnarem num país ou noutro país são as características da sociedade de cada país que atraem. As diferentes sociedades atraem os espíritos para as encarnações, que têm similaridades. É a lei da igual espécie. Daí entra, claro, a questão kármica de cada um, onde ele precisa nascer, o que ele precisa experimentar, qual é a sua missão de vida, o seu destino. São inúmeras questões envolvidas aí, onde o ser humano deve encarnar ou reencarnar. Mas o patriotismo é algo necessário, essencial, é uma defesa. Sem patriotismo nada feito. Aqueles que não amam a sua pátria se tornam escravos de outros povos. Aqueles que não amam a sua pátria se tornam escravos de outros povos. Daí alguém poderia perguntar, mas Mário, como amar esse país que é um lixo, esse povo que é um lixo, todo esse caos? Olha, temos muitas qualidades aqui também. O nosso povo ele está desorientado, mas temos muitas pessoas de bom coração nesse país que precisam ser tocadas nas profundezas para que acordem, para que despertem. Talvez um patriotismo sadio poderia ser o primeiro passo para um despertar espiritual depois. O patriotismo ele faz parte de um processo de despertar. É quando uma nação olha para as outras nações e valoriza o que tem individualmente em si, em cada pessoa, em cada cidadão. O patriotismo é como um olhar-se no espelho e reconhecer-se como nação. Da mesma forma como o indivíduo precisa do autoconhecimento na esfera individual, na esfera coletiva, o patriotismo é isso. É como um autoconhecimento coletivo da sociedade. Enquanto que, por outro lado, o autoconhecimento espiritual é algo da esfera íntima do cidadão. Algo necessário para que ele seja ele próprio, ele mesmo, dono de sua vida e de seu destino. Então, eu decidi fazer esta pequena reflexão, esta singela reflexão sobre o patriotismo, aproveitando um pouco aí a Semana da Independência aqui no Brasil. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!